Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Vamos lá para mais um comunicado. Vou tentar fazer um formato diferente. O pessoal pediu para trazer algumas informações de forma mais didática para facilitar para alguns, né? Vou ver se eu consigo. Eu não sou expert nessa área de comunicação, então não é muito meu setor. Vamos lá, sobre a pintura, né, dos blocos. O pessoal tem reclamado aí que os pintores às vezes estão retirando as telas, estão danificando, alguma coisa nesse sentido. As telas não é obrigação da empresa de colocar novamente, tá? A gente, quando vai começar o bloco, está mandando os comunicados, notificações aí para que as pessoas retirem as telas para a gente poder pintar. Caso não seja retirado e precise pintar, o que a empresa faz, isso foi acordado em assembleia e assim é feito com todo o condomínio, qualquer condomínio que se for. A empresa retira a tela, só que a empresa não pode se resguardar por uma qualidade, um material, uma instalação que foi feita por uma outra empresa ou está há muito tempo. Então ela vai te devolver a tela. Né? Se a tela danificar durante a retirada, a responsabilidade não era da empresa. A gente solicitou para que a pessoa fizesse essa retirada. Então, está tendo aí algumas situações, né? São poucas por enquanto, mas já teve algumas reclamações nesse sentido. Então, quando a gente estiver pintando o bloco, tem que ter uma segurança e uma atenção maior. Quem tem cachorro, criança, gato, o que for, porque precisa retirar as telas, né? Eu, por exemplo, vou precisar retirar a minha, eu vou ter que ter uma atenção redobrada, né? Eu tenho criança, então é um procedimento, né? Não tem como a gente fazer. A pintura não é estética, a pintura que a gente está fazendo, ela é principalmente estrutural, né? Por conta de infiltrações, por conta de rachaduras, então assim é muito importante. Então peça atenção nesse sentido, tá ok? Sobre algumas pessoas aí que têm falado que Felipe agora está com um outro grupo. Realmente, assim, eu tenho delegado novas funções para outras pessoas, novos subsíndicos, a gente tem discutido informações, eu tenho perdido discussões, porque acho que é natural em qualquer democracia. Acredito que em alguns sentidos a gente precisa melhorar, em outros sentidos a gente precisa readequar, às vezes dar um passo para trás, ou às vezes até mesmo um passo maior para frente. Então, eu tenho essa liberdade de delegar funções, né, subsíndicos, a conselho, normalmente quem quer participar, porque quem não quer acaba só causando confusão. Com essas delegações tem a responsabilidade de se fazer, mas a responsabilidade final a gente sabe que é sempre do síndico. Tá? Eu vou entrar em alguns detalhes agora, de algumas solicitações, perguntas, vou tentar mudar um pouquinho o formato aqui, para ver se eu consigo apresentar da melhor forma. Bom, então vamos lá. O pessoal tem falado muito, não está sendo feito aí a fiscalização pelo conselho. Não sei se eles estão fiscalizando ou não, os livros estão sendo disponibilizados, inclusive, de forma online aí, caso eles queiram. Né? Assim que chegar da auditoria, a gente vai disponibilizar os novos livros aí, para eles poderem, caso queiram, pegar fisicamente. Mas existe sim, estão alegando que não tem fiscalização prévia, então eu vou provar. A gente tem um grupo de compras, inclusive a gente estendeu, né? Não, esse grupo não precisava existir nem para conselheiro, nem para subsíndico, a gente estendeu esse grupo para subsíndico também. É um grupo onde a gente faz as cotações, manda lá no grupo. Normalmente as pessoas apontam, Felipe, eu tenho um lugar mais barato, conheço um lugar que é mais barato, achei na internet com essa promoção. Nem sempre a internet é vantajoso, porque tem frete, tem questão de instalação, então a gente tem que fazer essa análise também aí de garantia e tudo mais. Então, às vezes está um pouquinho mais barato na internet, mas compensa o teu transtorno da compra da internet que às vezes pode causar. Tem coisa que sim, compensa eu assumir o risco do transtorno e às vezes não vou ter o transtorno. Tem coisas que é melhor a gente ter segurança de comprar local, num local ou de um fornecedor local. Né? Então está tendo fiscalização prévia, né, como alguns querem aí que é, não exista, mas ela existe, então o pessoal consegue fazer aí esse acompanhamento das cotações que a gente vai fazendo frequentemente. Não só das cotações, como também do apagar. Então a gente tem um grupo também do apagar com as pessoas aí para poder visualizar o que está sendo pago hoje, o que vai ser pago amanhã. Estamos lançando isso no banco. Então, sim, inclusive a data aí recente, né, vocês podem ver, para encerrar um pouco dessas conversas paralelas de que não existem, que os conselheiros foram excluídos do grupo,
Tinha um grupo realmente que era só eu e os conselheiros, só que eu entendi que não era mais necessário esse grupo, estavam tendo situações desagradáveis, tanto talvez da minha parte quanto deles, e resolvi por minha conta não ficar mais nesse grupo. Eles têm meu WhatsApp pessoal, mas mesmo assim eu orientei eles por situações que a gente já viveu, infelizmente houve essas situações, abrirem chamadas na administração para cair na fila, como qualquer morador tem direito a responder, né? Que acredito que ninguém tem mais direito que ninguém e eu espero que isso fique bem claro, tá? Então, o pessoal tem acompanhado aí, a gente tem feito todas as informações em grupos e feito todos os acompanhamentos, né? Se a pessoa quer participar ou não desse grupo, aí também é uma opção deles, conselheiros e subsíndicos, só para ficar clara essa situação. Bom, até estou gostando desse modelo de apresentação que fica às vezes mais claro para vocês. Tá? Tem um pessoal que, assim como ocorreu aí, alguns acompanharam, alguns, como que eu vou falar, algumas pessoas têm se lançado já de candidato, ainda não temos nenhuma assembleia de eleição, né? Então fica meio confuso, candidato a quê, né? Candidato a síndico, mas ainda vai ser lançado no edital, vai ser explicado as regras, né? Como a gente sempre fez, com muita seriedade. Porém, algumas pessoas entendem que tem mais, vou falar assim, não querem ter direitos iguais, né? Não querem ter seus direitos garantidos, elas querem ter mais direito que os outros. Inclusive foi solicitado, por exemplo, que fizesse panfletagem dentro do condomínio, que a Assembleia deveria ter sido comunicada com 25 dias de antecedência, que não consta nada disso em lei. Então, assim, o objetivo é, quando se tem uma Assembleia de eleição de síndico, a gente faz o comunicado, publica no jornal. Por quê? Porque hoje, inclusive, existem síndicos profissionais. Então, como que a gente vai deixar a pessoa fazer uma campanha antecipada e vai ferir o direito do outro de quando realmente for ter uma Assembleia? Né? Então, essa pessoa que quer fazer uma campanha sem se ter uma eleição para se ter a campanha, é uma campanha antecipada. Ou se for comparar as regras, existe até punição dessas campanhas antecipadas na legislação eleitoral aí do nosso país. Não tem no nosso condomínio, faz parte da politicagem aí interna do condomínio, mas é uma falta de respeito com os outros, né? Porque os direitos têm que ser iguais, né? Meu direito não pode ser maior do que o do outro. Tá? Nisso eu acabei recebendo um panfleto de um desses candidatos, né? Na verdade, eu entendi que seriam duas candidatas até, mas é o mesmo sentido, a mesma estrutura ali de vou fazer a campanha antes, não vou esperar, solto a candidatura antes, é um perfil exatamente o mesmo, tá? Então, assim, só pontuar algumas coisas das propostas, né? Essa candidata, por exemplo, falou que vai trabalhar sempre para redução da taxa de condomínio, mas ela está num grupo que, dia 30/8, Assembleia de 30/8 de 2021, eu coloquei aí, ó, é de cá. Eu coloquei a informação que eu perdi, inclusive a votação, eu propus uma taxa maior, a oposição queria uma taxa de condomínio, desculpa, menor, e a oposição queria uma taxa maior, e eu perdi. Dia 27/1, de novo, eu propus uma taxa de condomínio muito menor, perdi de novo. Esse grupo manteve aí a taxa maior. Em 25/3 de 2022, dessa vez a gente conseguiu mostrar para as pessoas que dava para baixar a taxa de condomínio e nós ganhamos, né? A oposição queria manter ainda uma taxa alta, não sei porquê, qual que é essa razão de se manter. E no dia 25/3, de novo, queriam manter a taxa alta, conseguia baixar mais R$10. Eu acho que nesses quase 10 anos de espaço é a primeira vez que se tem duas reduções de taxa de condomínio em um único ano, né? Eu temo a dizer novamente, como eu falo que eu faço muita assembleia, que outros condomínios não tem nem a quantidade, nem chega perto da quantidade de assembleias que a gente faz, que eu acho que não tem condomínio que conseguiu fazer duas reduções de taxa de condomínio no mesmo ano, igual eu consegui fazer esse ano. Tá ok? Então, esse é o primeiro ponto. Eu vou passar ponto a ponto aqui das propostas, promessas, aquelas mesmas promessas, né? Tinha uma candidata que queria construir pista de aeroporto, queria construir
capela, construir piscina, a gente sabe que não dá muito certo, né? Propôs também revitalizar e reestruturar as áreas comuns, né? Quadra de esporte, parquinho das crianças, é algo que a gente já está fazendo, né? A gente está aumentando a segurança física ali, para que as crianças não sejam atropeladas, então colocamos já uma travessia elevada para reduzir a velocidade dos carros, estamos mudando as cercas de posição, reaproveitando muitas das vezes o material. Essa segurança também é mental, né? Aumentando a privacidade das crianças. Então a gente vai fazer uma separação aí, por exemplo, quem está na quadra de areia, ali, às vezes sem camisa, então assim, não fica legal, não fica uma privacidade legal ali para as crianças, né? E a gente sabe dos casos de pedofilia, de drogas que tem no condomínio, então assim, de pedofilia que já teve, né? Hoje eu acredito que não tem nenhum caso, espero que não, mas a gente já teve, se eu não me engano, 2 confirmados, então assim, quem vive aqui há muito tempo sabe, um condomínio grande, pessoas são difíceis, né, de confiar. E drogas a gente sabe também que existe em todo lugar, não é um privilégio do espaço, nem de Uberlândia, nem do Brasil. Então a gente está tentando melhorar sempre, justamente para proteger nossas crianças. Esse é o objetivo, né? Porém, algumas pessoas, igual uma postou no grupo aí do condomínio, que eu não estou mais, graças a Deus, uma dessas cuidadoras de cachorro, falou que a gente está reformulando aí para criar suínos, né? Eu acredito que nossas crianças, nossos filhos aí não são porcos, igual essa cuidadora está chamando aí nossos filhos, né? Os pais e mães que estão no condomínio sabem das necessidades de melhoria, de segurança, do bem-estar das crianças, as separações ali que são necessárias, só quem tem filho tem. Assim, Felipe, você teve filho agora e tal. Realmente, quando a gente passa a ter filho, passa a ter convivência, entender um pouco mais, a gente aprende um pouco mais e vê melhor as necessidades. Então a gente vai vendo melhor, vai aprendendo. A vida é assim, né? A gente vai vivendo e aprendendo sempre e temos que evoluir, nunca andar para trás, né? Quem anda para trás aí, nem o caranguejo, né? O caranguejo anda de lado. Então, assim, acho que a gente exige respeito aí, né? Tratar nossas crianças como suínos, como porcos é demais. Pessoa que fala que vive num condomínio que é classe baixa, né? Acredito que a pessoa tem que procurar, então, morar com uma classe que seja adequada a ela, né? Não ficar julgando as pessoas dessa maneira. Nessa proposta, nesse folheto também está escrito propor a criação de uma associação de moradores do espaço único, de modo a facilitar o entendimento e a aproximação entre a gestão administrativa e os moradores, sem custo para os condôminos. É bem contraditória toda essa proposta. Tá? A ideia é muito boa, inclusive eu que apresentei em reuniões com conselheiros e com síndicos, com subsíndicos, né? Só que alguns estudos que a gente foi fazendo, a gente visitou advogados da área, né, inclusive subsíndicos foram, a gente identificou que não é tão simples criar uma associação. Né? A ideia era criar uma associação que pudesse trabalhar junto com a administração, mas uma associação não pode ter o mesmo endereço, teria que alocar um outro local, de onde viria o custo, então alguém vai bancar e vai acabar sobrando para o condomínio, então o condomínio vai ter que pagar, então vai ter que aumentar a taxa de condomínio para sustentar uma associação. Então, o modelo de que não vai ter custo para os condôminos se montar uma nova associação, ela não é verdade, né? Então, ela é conflituosa essa informação, ou seja, associação é igual a mais custo, né? Então, assim, é mais uma promessa que dá conflito de novo com a outra promessa, que era a primeira lá, se eu não me engano, que era sempre buscar a redução da taxa de condomínio. Se você for colocar essa promessa junto no pacote, né, a gente sabe onde vai parar. Reestruturar ou propor alternativas ao ecoponto, fazendo adequação desse espaço às exigências da lei para possibilitar uma economia para os condôminos. A gente sabe que a proposta da oposição, na verdade, é acabar com o ecoponto e criar novamente o lixão lá na frente. Isso aí não é de ontem, de hoje. Algumas pessoas até ficam revoltadas quando eles falam. Só que a gente já está fazendo também o modelo novo. Por quê? A gente fez o projeto daquela integração da nova área lá do fundo do condomínio. Vou mostrar com mais calma. Tá? Um projeto muito bacana.
onde que o principal objetivo dessa área é uma área gigantesca, 7.000 metros quadrados, é justamente resolver a questão do lixo. Então essa área apareceu por conta da solução do lixo, né? Então já tem um projeto do novo ecoponto, né? O daqui de cima ele vai ser reduzido e vai dar espaço a snacking, uma snacking muito maior. Então a gente vai ter uma vista melhor aí da saída e da entrada do condomínio, né? Esse projeto, deixa eu ver se eu consigo. Estou aprendendo a mexer aqui, ó. O projeto aqui, né? Vai ter uma saída dupla do condomínio. A gente vai ampliar a questão do portão. No projeto a gente já conseguiu contemplar uma baia para estacionar os iFood, os Uber que ficam parando na pista. A gente ainda está readequando alguns detalhezinhos, mas basicamente o projeto é nesse sentido. Aqui vai ser a nova snacking, né? O ecoponto vai ser reduzido porque as pessoas ainda têm o costume de, na saída do condomínio, levar seu lixo. Então o funcionário vai pegar o lixo e vai levar lá para o fundo do condomínio, nessa nova área, não é dentro do condomínio, essa área aqui, ó, o muro do condomínio aqui, e essa aqui já é a nova área. Vai ter o ecoponto onde o caminhão do DEMAI vai poder passar, vai poder buscar o lixo, a gente não vai precisar depender mais de coleta pública, né? Então vamos economizar, desculpa, coleta privada, agora a gente vai depender só da coleta pública, o espaço é o espaço adequado, dentro da lei, a gente está dando entrada na prefeitura para já seguir os trâmites e tentar, eu não posso prometer porque depende da prefeitura, ver se a gente consegue regularizar isso aí até o finalzinho do ano, mais tardar no início do ano. Tá? Então a gente está fazendo pequenos ajustes. Então essa nova lixeira, essa nova área, tende a reduzir custos. Felipe, vai baixar a taxa de condomínio? Talvez, mas assim, eu tenho que ser sincero, né? Essa nova área pode gerar novos custos porque a gente vai ter uma área maior de lazer, então acaba que a gente vai deixar de gastar com uma coisa, mas vai ter mais lazer. Então, isso é aos poucos que a gente vai desenvolver ainda. Tá? Então, a gente ainda vai ter muito o que conversar dessa área. Eu vou ver se nesse vídeo eu consigo ainda incluir. Vai ficar um vídeo grande, mas eu vou tentar incluir aí a questão da área completa para vocês visualizarem melhor. Foi alguns pedidos que eu recebi aí quando eu soltei o outro vídeo. Dar atenção especial às nossas áreas verdes e de recreação. Todo mundo sabe, nós fizemos vários orçamentos e foi bloqueado ainda naquela época, bem no início do ano, para não fazer a poda do condomínio. O mato cresceu horrores, mas graças a Deus em Assembleia também a gente mudou tudo isso. Eu pude começar a fazer as coisas sem precisar pedir aprovação do conselho. O conselho agora voltou à sua função original, que é apenas fiscalizar, né? Igual mostrei lá para vocês, toda a parte de fiscalização está sempre disponível para eles poderem visualizar e pontuar. A gente já está fazendo, né, toda a revitalização, muda sendo replantada, solicitação de muda no horto, muita participação de moradores, né, para poder a gente melhorar isso. A gente contratou um biólogo que vem fazer orientação no nosso jardineiro, como cortar a planta, como adubar, se essa planta está no lugar certo, porque às vezes a MRV plantou no lugar errado. As plantas, por exemplo, nas frente do bloco, a gente identificou que a MRV plantou o mesmo modelo de planta, mas ela tem uma particularidade, como que eu vou falar, uma é para sol e uma é para sombra. E a MRV plantou só de sombra e ficou, de um lado morreu porque toma muito sol, do outro não morreu porque ela era para sombra. Tem uma que é muito parecida que poderia ter sido colocada. Então a gente está fazendo essas avaliações. Mas Felipe, você fez alguma coisa aí que não deu muito certo? Sim, com certeza, né? Antes de vir esse biólogo, veio um outro pessoal de jardinagem, fez algumas orientações. A gente não gostou muito, encerrou o contrato. Podemos fazer apenas algumas diárias aí com eles, que eles ainda fornecem mão de obra. Mas, por exemplo, a gente tentou plantar algumas mudas específicas, não ficou tão legal, né? Principalmente do ponto de vista de estética. Eram mudas mais baratas, mas é uma planta própria para pleno sol. Então a gente ainda vai dar uma reformulada para tentar achar o modelo ideal e padronizar tudo, né? Então a gente está fazendo alguns testes, não vamos acertar em tudo, mas estamos tentando acertar e entregar um jardim igual a gente está fazendo e sempre foi, né, nossa gestão enquanto a gente não foi impedido. Um jardim verde, bem cuidado, e isso já está aparecendo, né? Nas primeiras chuvas aí a gente já pode ver o resultado que é bem diferente aí do que foi do início do ano.
Outra proposta, propor a reformulação do regimento interno que tange a aplicação de multas e penalidades, sistema de infração, com o intuito de torná-los mais adequados às nossas necessidades. O regimento interno atual não é nosso, né? Nossa gestão não criou, ele foi entregue pela MRV. Eu acredito que foi a primeira assembleia. A gente montou um comitê para revisar a convenção do condomínio, regimento interno. Eu até apaguei para não aparecer muito os nomes do pessoal, mas foi muita gente participando. Mas aqui, infelizmente, no condomínio a gente sabe que tudo que envolve acaba muita gente ali, pouca gente participa. Parece trabalho de escola, né? Que é um que faz, um que finge que está fazendo e o outro que não faz nada. Basicamente, quem participou mais foi um professor e advogado de verdade, inclusive, né? Ele puxou aí os trabalhos, mas a gente identificou que um dos problemas que a gente tem é que o nosso regimento interno ele foi feito dentro da nossa convenção, então precisa de um quórum alto, né? Agora com as assembleias online a gente conseguiu aumentar a quantidade de participações, mas a oposição é contra a assembleia online. Existe a possibilidade de a gente tentar buscar um quórum para fazer algumas readequações. É um projeto que é possível sim, mas a gente tem que ser realista, né? É muito difícil porque o quórum é alto. Então, a gente reuniu recentemente com os subsíndicos e fomos até um outro advogado especialista nesse assunto. Ele tem feito muita readequação de regimentos aí pela cidade. E ele falou, ó, o tamanho do condomínio de vocês é a barreira, é o quórum. A saída é tentar fazer assembleias aí, mas vocês vão ter que ter um período muito tranquilo para poder fazer um prazo e correr atrás realmente muito pesado para fazer isso. E assim, vocês podem ainda gastar muito esforço, muito tempo, até dinheiro e não ter o resultado. Então, esse foi assim as lições que ele aprendeu e passou para a gente, tá? A gente já tentou fazer isso. A gente já fez uma readequação aí nessa questão de aplicação de multas e penalidades, igual está sendo proposto, mas já foi feito, né? A gente levou para a Assembleia trocou, por exemplo, em vez da notificação ser escrita, ser verbal, ela ser escrita também, porque antes era escrita, era verbal, a gente tinha primeiro a verbal, depois tinha uma escrita e na terceira escrita viria a multa. E agora a gente substituiu, então tem que ser escrita, depois na terceira escrita que vem uma multa, por exemplo. Os valores a gente também fez aí um filtro, levou para a Assembleia para se aprovar o que seria grave, médio, gravíssimo. Os valores agora, com essa redução da taxa de condomínio, com essa mudança de não se ter o vencimento mais dia 20, nem se ter o desconto, né, grande, as multas também elas já foram readequadas, porque elas são baseadas na taxa de condomínio, e agora a taxa de condomínio o vencimento dia 10, um vencimento único, né, digamos assim, sem desconto, então já teve uma redução também dos valores dessas penalidades. Então, assim, até agora que eu entendi, tudo está sendo proposto, ou está sendo feito, ou já foi feito, né? Acho que a gente precisa de novas propostas, acho que isso é o mais importante. Adequar a contabilidade do condomínio e o sistema de prestação de conta aos parâmetros. Já estamos fazendo de novo, né? Alinhamos recentemente os relatórios que a auditoria está pedindo, melhoramos algumas informações que eles sugeriram, que precisa ser dessa forma, assim, daquela, porque, como eu disse, a gente só precisa ajustar as sugestões, né, de melhoria. A gente está evoluindo como condomínio, estamos num patamar acima aí para poder o condomínio ser cada vez melhor, né? Vamos implementar aí a sugestão da auditoria, mais uma contabilidade. O que a oposição quer? Quer trocar o modelo de contabilidade para ser somente o regime de competência. O regime de competência ele é falho em alguns pontos, principalmente entendimento do morador. Então a gente vai ter o regime de competência, que é o sugerido, mas vamos manter o regime de caixa para a prestação de contas ser mais fácil de entendimento, né? E todas as prestações de contas foram aprovadas. Esse modelo de contabilidade regime de caixa é o que todo mundo utiliza, todos os condomínios praticamente, 99% posso afirmar que utilizam dessa maneira, porque o regime de caixa ele é mais voltado para se prestar contas, né? O regime de competência ele é mais
para se identificar a viabilidade da empresa. Tipo assim, se aquela empresa é viável ou não. O condomínio não tem isso de é viável ou não, mas a gente pode utilizar esses relatórios, essa forma de contabilidade para se fazer a análise, né? E o que a gente descobriu recentemente, e com tudo isso, né, questão de querer mais direitos, as falas muito parecidas, a gente acabou descobrindo que essa pessoa que fez tanto mal para o nosso condomínio está lançando essa candidata laranja, né? Então a gente tem que ficar muito esperto, porque agora confirmaram, né? A gente sempre soube, na verdade, mas agora, vamos dizer assim, chancelaram que ó, estamos junto com a pessoa que tanto nos prejudicou, o condomínio, que inclusive tentou defender um prestador de serviço a levar 106 mil, né? Aquele bloqueio judicial. Essa pessoa só trouxe problemas aí pra gente, né? Eu herdei aí 600 mil de dívida, tô com caixa aí de 1 milhão para pintar o condomínio, para fazer o fundo de reserva. Então a gente sabe agora, ficou bem claro, né? Então os laranjas começaram a aparecer, a gente já imaginava que isso ia acontecer, isso é normal, é a politicagem mesmo de condomínio, certinho? Por fim, então, sim, fazer um resumo aqui para vocês. A gente teve um período da minha gestão, principalmente desse último mandato, que eu não pude fazer muitas coisas e hoje eu entendo até que meio que foi planejado isso, né? Porque agora, inclusive, quem bloqueava essas minhas ações hoje apoia uma oposição que é uma laranja de uma ou outra situação que a gente já viveu. Então, cada dia fica mais claro para mim, mais transparente tudo que está acontecendo, né? Agradeço a Deus por ter algumas situações ficaram cada dia mais esclarecedoras porque eu pude afastar da minha vida aí, da minha família, algumas pessoas que eram bem próximas, né? Então, sim, a gente acredita muito aí que a verdade ela sempre aparece, né? Mas a gente ainda tem aquele problema e eu preciso sempre estar vindo aqui desmentindo porque uma mentira contada várias vezes pode se tornar verdade, né? Mas a verdade a gente sempre esclarece aqui. Novamente me coloco à disposição para tirar dúvidas, esclarecimentos. Fiquem à vontade para abrir chamado. Peço aí que a oposição não fica me mandando mensagenzinha no WhatsApp, abre chamado na administração, vamos seguir o fluxo, né? Respeito os moradores aí, que a gente vai conseguir aí evoluir o condomínio, né? E tragam propostas que não estão sendo feitas, tragam propostas de melhorias, tem muita coisa boa ainda para se fazer e que a gente já está no planejamento, né? O vídeo ficou muito grande já, então eu vou trazer no próximo vídeo, eu trago o projeto novo aí daquela área nova, vem detalhando, agora que eu estou aprendendo um pouco a mexer com essas apresentações fica mais fácil. Um abraço, tudo de bom para vocês.